Olá, hoje vamos falar um pouco sobre interações medicamentosas no paciente com HIV. Este é um tema extremamente importante e que nem sempre recebe a atenção adequada. Então vamos começar a apresentação compartilhando aqui os dados. Meu nome é Carlos Brites, eu sou professor de infectologia da Universidade Federal da Bahia e vamos começar a apresentação. O que nós pretendemos quando usamos medicamentos? Primeiro, eles devem funcionar. Se eu tenho que usar medicamentos, é melhor que eles funcionem. Qual é o objetivo maior quando eu uso medicamentos? Eu espero ter o máximo de atividade com a toxicidade mínima possível. Isso significa equilibrar efeitos potenciais e efeitos colaterais ou complicações. A partir desse equilíbrio é que eu devo tomar a decisão de prescrever uma determinada droga ou não. Muitos fatores vão afetar a exposição e a resposta às drogas. Fatores extrínsecos, como ambiente, a prática médica, regulatórios, álcool, dieta, fumo. Fatores intrínsecos, aqueles que dependem do indivíduo, como idade, raça, comorbidade, sexo, e as interações droga-droga. E é importante saber como cada um desses fatores afeta a resposta aos medicamentos. Então, o objetivo final é otimizar a dosagem para pacientes que sejam candidatos a receber essa terapia, de modo que você minimize os eventos adversos e maximize os benefícios. E falando em benefícios, quais são os princípios básicos da farmacologia, da farmacocinética? A farmacocinética, de modo bem simples, é o que o corpo faz com uma droga. O surgimento, a duração e a intensidade dos efeitos da medicação, e a farmacodinâmica é o contrário. O que a droga provoca no corpo, o que significa o efeito observado dela propriamente dito. Temos vários mecanismos de interações farmacocinéticas. Eles incluem, na verdade, antiácidos, contendo cátions polivalentes, por exemplo, se ligam inibidores de integrase, drogas que induzem ou inibem o citocromo ou transportador de proteínas no intestino, alterações de metabolismo hepático e vários outros sistemas que, na realidade, contribuem para alterações na exposição aos medicamentos. Alguns princípios básicos de farmacocinética. Nós temos, basicamente, o objetivo de avaliar isso, de entender isso, e potencializar a eficácia, diminuindo a toxicidade e encontrar a concentração ótima para o perfil desejado. Nós temos, basicamente, uma faixa terapêutica. Abaixo dessa faixa é quando você não vai ter atividade mensurável, ou seja, a droga não vai funcionar. Acima dessa faixa, você tem super exposição à droga, o que significa um potencial para eventos adversos maior. Então, nós temos que pensar na combinação de fatores que leve a droga a se manter nesta faixa, na janela terapêutica. O metabolismo, basicamente, de drogas é o sistema do citocromo CYP450, que, na realidade, nós vamos ver mais adiante, tem muita coisa que significa, que passa por esse sistema. Nós temos dois conceitos básicos. Substrato é aquele que é metabolizado por uma enzima, uma substância. O indutor é a droga que é metabolizada mais rápido, deixa um pouco mais cedo, então acelera o metabolismo do substrato. Por exemplo, a efavirense aumentam moderadamente a atividade do citocromo. E o inibidor é o contrário, é a droga que não é metabolizada. Então, na realidade, quando nós pensamos em termos de droga, nós sabemos, por exemplo, que cobicistat e ritonavir são inibidores de citocromo, então eles vão inibir a excreção da droga. E aqui nós temos inibidores do citocromo, moderados, pobres ou fortes. Então, os fracos, eles inibem no máximo menos de 2 vezes. Entre 2 e 5 vezes são moderados e acima de 5 vezes aumento na área sobre a curva, eles são considerados fortes. E as outras enzimas aqui, na realidade, que podem provocar aceleração, os indutores, mais de 80% são os fortes indutores, entre 50% e 80% moderados, e os pobres, menos de 50%. Então, na realidade, nós temos várias combinações. Quando eu tenho um substrato e um inibidor, eu aumento o substrato, então aumento o risco de toxicidade. Quando eu tenho um substrato e tenho um indutor, eu diminuo o substrato, vou diminuir a eficácia. E quando eu tenho dois substratos, isso aqui pode variar, depende da atuação deles um sobre o outro, eu posso ter aumento ou redução do substrato e, portanto, isso pode ter toxicidade aumentada ou redução da atividade. Então, a concentração da droga por inibição, por exemplo, se eu tenho uma droga determinada em seu comportamento farmacocinético, eu uso um inibidor do citocromo, o que vai acontecer? Vou aumentar a concentração da droga.
Por outro lado, quando eu tenho uma indução, acontece o contrário. Eu tenho uma droga com esse perfil. Se eu uso aqui um indutor, eu vou diminuir a concentração sérica, porque ela vai ser eliminada mais rapidamente. Além disso, nós temos que considerar vários transportadores de droga, como todas essas siglas aqui, que podem levar as drogas de um lado para o outro, da bile para o sangue, do sangue para a bile para o rim, e por aí vai. E, na realidade, alterações nesses transportadores também podem significar alterações nas concentrações de droga. E aí é importante aquela janela que nós falamos há pouco. A ideia é que eu tenha uma janela ampla, que possa, por exemplo, permitir uma redução de 30%, um aumento de até 2 vezes, sem entrar em toxicidade nem comprometer a eficácia. Quando a janela é muito curta, muito estreita, qualquer variação para mais ou para menos vai implicar em toxicidade ou perda de eficácia. Então, na realidade, a droga ideal ela deve ter uma janela terapêutica bastante ampla. E a interação é a modificação que a ação de um fármaco ou medicamento sofre pela presença simultânea de outros medicamentos ou de substâncias, tanto endógenas como exógenas. E nós temos interações que podem acontecer em vários aspectos e momentos do metabolismo, desde a absorção, distribuição, como nós podemos ver aqui à direita, metabolismo na eliminação, ou, por exemplo, o efeito de primeira passagem. O ritonavir, por exemplo, quando ele vai no fígado, se ele não tiver ritonavir para bloquear, ele é metabolizado na primeira passagem e eliminado. Por isso que darunavir não pode ser dado em nenhuma hipótese sem a concomitante administração de ritonavir. O atazanavir já não sofre isso, você poderia dar uma dose maior, por exemplo. Pode ter alterações de pH no estômago, no intestino, isso leva a alterações de absorção também. A biotransformação, portanto, a gente vai estudar com a farmacocinética, que vai avaliar absorção, distribuição, transformação e excreção. E vários fatores, como eu disse, podem aumentar ou diminuir esses diversos passos do metabolismo, e isso pode alterar a concentração de drogas. A velocidade de transformação de um fármaco pode ser afetada por indução e inibição, como já colocamos há pouco, e o sistema mais importante nisso é o citocromo P450, que é ligado à fosfolípido de membrana do retículo endoplasmático liso. É uma hemoproteína, o P450, é um complexo enzimático onde nós temos mais de 50 isoformas de enzimas que compõem o sistema. Elas são agrupadas em famílias e subfamílias, por isso essa sopa de letrinhas que geralmente acompanha a classificação. Por exemplo, CYP3A2 significa isoenzima 2, pertencente à família 3, subfamília A. E aí você tem várias famílias de gênero que reúnem as isoenzimas hepáticas e hepáticas que vão envolver na fase inicial da biotransformação. É sempre bom lembrar que indução e inibição é feita sempre em isoformas determinadas do citocromo e não em todas as enzimas. Então, cada droga, cada alteração que provoca vai depender de uma família de isoformas que nós temos dessas enzimas. Então, aqui a importância do CYP3 no metabolismo. A gente vê que mais da metade dos medicamentos são metabolizados por esse sistema enzimático. E a quantidade no fígado, ele compõe mais ou menos 1/4 do que tem, 1/3 do que tem no fígado de complexos enzimáticos, mas é o mais ativo e processa mais da metade dos medicamentos. E a gente pode ver aqui diferentes grupos de medicamentos e diferentes metabolismos. Por exemplo, 3A4, 3A5, todos esses psicofármacos são metabolizados aqui. O CYP1A2, por exemplo, já pega essas drogas aqui, e aqui cada grupo de drogas vai ter um metabolismo em locais diferentes. Lembrar, por exemplo, que drogas podem ser metabolizadas em 2 níveis. Por exemplo, a amitriptilina pode ser metabolizada no CYP3A4, 3A5 ou CYP2D6. E tudo isso gera complexidade nas interações medicamentosas. Isso aqui, basicamente, nós temos hoje as recomendações de início de terapia com dupla de análogos mais atazanavir, darunavir ou inibidor de integrase. Então, nós temos que, além daqueles fatores clássicos considerados no momento de iniciar a terapia, como desejo de engravidar, uso de drogas, função renal, etc., temos que levar em conta comorbidades e comedicações, porque isso pode afetar interações entre retrovirais, comedicações e drogas associadas ao estilo de vida. Os pacientes vão envelhecendo, e pacientes com HIV já têm maior probabilidade de problemas metabólicos, como fraturas ósseas, doença renal, hipertensão, doença cardiovascular e diabetes. E à medida que essa população vai envelhecendo, e no mundo inteiro isso está sendo observado,
nós vamos ter mais pacientes com mais de 50 anos de idade, aqui em verde, crescendo, e, na verdade, esses pacientes têm mais chance de ter comorbidade do que os que não são infectados pela HIV. Comorbidade significa polifarmácia, e isso implica interações potenciais droga-droga, principalmente no início da terapia, a gente tem que estar atento para isso. E aqui os esquemas principais hoje. Com dolutegravir, por exemplo, nós temos que ter cuidado com antiarrítmico, que não é muito comum em nosso meio da fetilida, mas todos os inibidores de integrase têm que ter cuidado com antiácidos contendo cátions polivalente. Por quê? Esses antiácidos vão apelar a enzima integrase. Então, esses cátions polivalentes vão se ligar ao inibidor da integrase e, portanto, impede que ele se faça a inibição da integração do DNA proviral no nosso DNA. Metformina, muitos pacientes com diabéticos. Metformina, o transporte dela é bloqueado pelo dolutegravir. E isso aumenta a concentração sérica e, portanto, doses acima de 1 grama de metformina podem ter desfechos adversos importantes. No raltegravir, basicamente, o problema maior é com antiácido. Não vou falar de alvitegravir, que tem muitas interações, porque, na verdade, não é disponível em nosso meio. Quando nós falamos IPR ou não nucleosídeos, por exemplo, os IPRs, cuidado com antiarrítmicos específicos, como a amiodarona, evitar lovastatina, simvastatina, simiplevir, obasvir, grazoprevir, salmeterol, porque isso tudo pode ter um aumento da concentração sérica importante pelo ritonavir. Evitar inibidor de bomba de prótons, principalmente com atazanavir, e usar com cautela o corticosteroide, mesmo aquele de spray nasal. Fluticasona, por exemplo, pode levar a síndrome de Cushing nesses pacientes por acúmulo devido ao bloqueio do metabolismo pelo ritonavir. Quando nós pensamos em cobicistat, que não tem no Brasil, mas pode chegar a qualquer momento, ele vai atuar igual ao ritonavir. A diferença é que o ritonavir tem atividade antiviral, o cobicistat não tem. Então, a depender da interação com o ritonavir, você pode, inclusive, gerar uma pressão seletiva que pode potencialmente resultar em resistência. Outros medicamentos. Metformina, portanto, dolutegravir é o mais importante, antiácido, atazanavir e darunavir. Doença cardiovascular com as estatinas, ter cuidado com aquelas combinações que falamos há pouco, e os corticosteroides beta-agonistas também. Outro problema, nós temos mulheres envelhecendo e vão fazer reposição hormonal ou vão usar contraceptivos orais. E nós temos combinação que pode gerar interações medicamentosas. Espironolactona, por exemplo, cuidado com bactéria, porque você pode provocar hipercalemia. Progesterona é um substrato para 3A4. Isso pode levar a uma diminuição da concentração de efavirense, porque ele induz o 3A4 e aumenta a concentração de ritonavir, por exemplo. Testosterona não tem ação importante, mas estrógeno e estradiol, nós vamos ter algumas coisas, porque pode reduzir a eficácia de contraceptivos orais quando você utiliza IPs, e pode aumentar eventos adversos relacionados ao estrógeno, como tromboembolismo. Então, mulheres que recebam antirretrovirais com interações potencialmente significativas têm que ter cuidado com contraceptivos, idealmente um método adicional alternativo de contracepção, porque a pílula habitualmente pode ter um risco de falha maior no uso de IPR. Há contraceptivos hormonais, por exemplo, antirretrovirais, portanto, a gente pode ver que rilpivirina, dolutegravir e raltegravir, na verdade, nós temos em azul aqui as medicações que não têm muito problema, com etonolgestrol, contraceptivos orais combinados, mas vejam que os IPRs e os inibidores da transcriptase reversa não nucleosídeos têm potencialmente complicações de interações. E você vê que inibidor de integrase normalmente não, portanto, isso aqui fica bem mais seguro utilizar com o esquema de primeira linha em nosso meio. Outros antivirais. Quais são as interações de preocupação? Nós temos que pensar que quando você vai ter problemas relacionados à segurança, eficácia ou tolerabilidade, isso pode ser maior quando você tem combinações de drogas fixas, por exemplo, 3 em 1, do que com drogas sozinho, porque você não pode mudar. Então, na realidade, ideal é você checar, esse aqui é o site Interview Drug Interaction do Liverpool, onde você pode fazer a checagem. Tem mais de 780 possibilidades de interação de medicamentos que eles podem dizer se tem interação com a terapia retroviral ou não. E desse site a gente vê o quê?
Quais são as medicações com mais coadministração? IPR, com problema na coadministração, efavirenz, etravirina, ripivirina e bictegravir. Raltegravir, dolutegravir, doravirina são as drogas com menos potenciais alterações e interações de drogas potencialmente sérias para o paciente. Em vez daquilo que não tem interação, a gente vê que, novamente, raltegravir, dolutegravir são as que menos têm problemas de interação medicamentosa. E tuberculose. Quando a gente usa tuberculose com rifampicina, tratar com rifampicina, que é a peça básica do esquema do tuberculose estático, a gente vê que a grande maioria das drogas tem uma queda de até 90% na concentração sérica. Isso inclui os IPRs, 37% a 58% com levirapina e até 26% com efavirenz. Por isso que a efavirenz era muito utilizada. Quando você não tem alternativa, pode usar rifampicina no lugar de rifampicina, mas você aumenta a toxicidade de eventos adversos. Ela é parecida com a rifampicina, mas não atua no citocromo P450, então pode ser usada com IPs e não nucleosídeo. Entretanto, o ritonavir, que a gente usa como reforço, vai aumentar a concentração de rifabutina, então ela pode levar a efeitos adversos. Além disso, ela tem disponibilidade limitada e você vai ter que quebrar o esquema de doses combinadas que você tem no Coxip. Vai ter que dar cada droga separada, o que aumenta o número de pílulas desses pacientes. Ritonavir aumenta as doses, e só pode aumentar a toxicidade. A recomendação é de fazer em dias alternados, mas nesses dois estudos, quando você fazia rifabutina em dias alternados para diminuir toxicidade, você tinha aumento do risco de resistência à rifampicina e falha de tratamento de tuberculose. Então, é uma preocupação com a rifabutina também. Outros retrovirais, a etravirina não é recomendado. Maraviroc reduz em 63%. Teoricamente, a gente pode dobrar a dose, mas não existe nenhum estudo testando essa possibilidade. Raltegravir, 40% a 60%. O Reflat sugere que 400 mg poderia ser adequado. O Reflat 2 tem falha tardia com mais drogas, porque 2 tomadas, mais questão de, provavelmente, de adesão. E dolutegravir em dose dupla, 2 tomadas, então a cada 12 horas, normaliza a farmacocinética da droga, fica igual àquela que você usa sem rifampicina em dose única. Então, hoje é a escolha do nosso PCDT para tratar pacientes com tuberculose e terapia antirretroviral simultaneamente. Os nucleosídeos são complicados também, porque todos são metabolizados no fígado pelo CYTA3. E, além disso, efavirenz e nevirapina são também substratos das enzimas CYP2B6 e a etravirina dessas duas, 2C9 e 2C19. Ou seja, todos induzem ou inibem isoenzimas. E, na realidade, isso leva a algumas potenciais interações com antifúngicos, por exemplo, com as rifamicinas, com benzodiazepínicos e inibidores da coredutase, como exemplo as estatinas e metadona. Então, cuidado ao utilizar não nucleosídeos com essas medicações. Não nucleosídeo com tenofovir não tem problema nenhum. Com a tazanavir ou darunavir não tem problema, mas a etravirina não pode ser utilizada com tipranavir, porque ainda bem que o tipranavir já está saindo do nosso armamentário, porque é uma droga também problemática em termos de interações. Maraviroc e darunavir, você não tem muito problema na realidade, então você pode se manter sem ajuste de dose. Influvirtida pode ser utilizada com qualquer esquema. E raltegravir, elvitegravir, dolutegravir pode ser usada com etravirina, mas dolutegravir requer que você tenha um IPR, ou você teria que aumentar a dose de dolutegravir para 2 vezes, e não existem estudos que comprovem que essa seria uma alternativa adequada. Então, ter cuidado ao utilizar dolutegravir com etravirina sem o IPR. O que aprendemos com as interações de drogas? Primeiro, a maioria são gerenciáveis ou evitáveis se a gente reconhece. Então, temos que pensar nisso antes de prescrever medicamentos. Elas podem ser previsíveis, imprevisíveis, mas explicáveis, ou podem ser imprevisíveis e inexplicáveis. E o problema é que a maioria das interações potenciais ainda não foram estudadas. Isso significa que você corre o risco quando utilizar uma combinação de drogas que não tem uma documentação muito adequada. E o efeito farmacocinético é diferente do efeito clinicamente significativo, porque vai depender da janela terapêutica. Se eu tenho alteração, mas a janela terapêutica é ampla, isso significa que, mesmo que haja alteração significativa, isso não vai implicar
um efeito clínico. E, portanto, a gente pode utilizar aquela droga, aquela combinação de drogas com mais segurança. Na dúvida, sugiro que recorra a esse Liverpool HIV iChart. Isso você pode colocar um aplicativo no seu celular e você tem basicamente todas as interações conhecidas de antirretrovirais e drogas de uso comum. E, na realidade, é uma extremamente útil ferramenta que você pode ter no seu celular para consulta cada vez que for fazer uma comedicação no seu paciente. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo encontro.